Boa noite a todos. Muito obrigado a participação. Boa noite. Já temos os habitués aqui participando desse webinar. Hoje é um webinar bem especial. Mas primeiro, protocolo, né? Esse webinar está sendo gravado, né? Então, isso vai ser difundido nas redes sociais, no Facebook. Normalmente as câmeras não aparecem, só aparece quem tá falando mesmo, então acho que não tem problema. Então, podem manter as câmeras ligadas, mas se tiver algum medo de aparecer, pode desligar, mas por favor, quem não tiver medo, apareça, porque é muito bom a gente poder olhar para vocês, muito bom mesmo. E lembrem de colocar o nome e de qual instituição vocês pertencem aqui no chat do lado, para poder conseguir o certificado. Eu tenho uma ótima notícia. Também. E a cidade de onde vem. Eu tenho uma ótima notícia, lançamos após em Paisagismo Ecológico online, já está disponível para inscrição no link, vou passar durante as apresentações aqui no chat, né? E quero... Fernando Chassé é uma pessoa muito especial na nossa vida, na minha foi um giro profissional de 180 graus, literalmente. Eu cheguei a colaborar assim como freela com o Chassel, junto com o Beth, com o pessoal da Capa, dava um apoio lá em alguns trabalhos pontuais. E um dia estou lá na Capa, no centro, lá na Almirante Barroso, e o Chassel me mostra um trabalho na Costa Rica e me mostra uma foto do antes e depois, assim. E aí, o depois era uma coisa completamente natural. Eu antes você dava para ver que assim, que estava mexido. Eu falei, mas tá errado, Chassel. Acho que você errou. O antes e o depois está trocado. Isso aqui não está errado. Eu falei, mas não, é assim que ficou. E aí eu olhei, e para mim foi uma revolução, porque minha formação é concurso de quem é mais artista, né? Quem tem o traço mais forte, quem vai ter a planta baixa mais imponente, quem vai ter um traço mais agressivo em termos de desenho sobre a paisagem. E aí o Chassé me mostrou uma outra abordagem completamente diferente, onde a mão do homem passa a ser despercebido. E esse momento foi uma revolução na minha cabeça, né? Isso aqui foi em 2008, e mudou completamente. E aí, a partir dali, eu entrei no paisagismo ecológico graças ao trabalho do Chassel. Aqui a gente tem Beth Davidson para falar da vida pessoal, da figura que ele era também, uma pessoa muito carinhosa, um artista completo, né? Alguém com uma vida muito generosa, um carinho imenso, né? Então, hoje acho que vai ser muito emocionante esse webinar, já estou aqui segurando o choro aqui, e eu passo a palavra para a Cecília. Está sem áudio. Já botei. É muito emocionante, né? Estar falando de um paisagista que eu não sei se todo mundo conhece, o Chassel, porque a gente tem gente do Brasil inteiro aqui, né? Estava dando uma olhada aí, tem gente de norte a sul, centro, nordeste, tem todas as regiões aqui representadas hoje aqui nos participantes. É muita satisfação levar, né, que vocês estejam aqui e que vocês conheçam o trabalho de um paisagista que foi tão marcante no Rio de Janeiro, né, e que acho que na cena paisagística brasileira é um dos grandes, né? Eu acho que ele não gostava, ele era uma pessoa que detestava aparecer. A Beth vai falar melhor disso, né, porque a Beth trabalhou com ele durante muito tempo, e o Delisson também, né, e então, eu fui aluna dele, né? E, na verdade, eu mudei de vida por conta da faculdade que eu fiz com o Chassel. Ele foi meu professor, ele era coordenador desse curso na Veiga de Almeida, foi o único curso de paisagismo que teve, porque ele era um visionário. Ele, na época, se eu não me engano, foi em 86, eu até acabei ficando com o programa do curso que ele quis levar, né? Que ele quis lançar, da graduação em paisagismo, junto com Aziz Absaber, que era um monstro, um dos maiores geomorfólogos do Brasil, e da USP, e aí ele foi apedrejado praticamente num evento lá dos arquitetos. E aí, isso daí o Chassel me contou, e aí enfim, eu resolvi mudar de vida quando eu ia fazer 50 anos, e aí abriu esse curso, essa faculdade. E aí a professora Cecília Beatriz, lá do Jardim Botânico, que é outra queridíssima, amada minha, me falou, e era um amigo a Cecília
amiga do Chassel, né? Tinha trabalhado com ele, inclusive, enfim, eles eram super próximos. E aí eu fui lá, né? Tipo, curiosa, não sabia bem o que eu estava fazendo ali, eu achei que eu ia fazer jardim. E ele abriu uma bacia hidrográfica na primeira aula e eu instantaneamente descobri o que eu queria ser da vida, né? Queria trabalhar com bacia hidrográfica, urbana, né? E as questões da cidade, da paisagem e tal. Então, realmente, aquele dia mudou a minha vida. Espera aí que eu vou chorar um pouco. É difícil, né? E aí, então, o Chassé era uma pessoa muito marcante, assim, e muito... Ele gostava muito de mostrar os projetos dele, mas ele não queria falar nada da vida dele para fora, né? E eu tive a sorte de ir a todas as aulas dele na hora, então só nós dois que chegávamos, essa coisa carioca de chegar 2 horas depois, então eu tinha aula particular com ele todas as manhãs, e a gente depois tomava café nós dois, e aí a turma começava a chegar, o Eduardo Barra, que foi professor também, falou, cola nele. E eu falei, já colei, né? Já colei antes de você me dizer, já grudei nele, porque eu descobri que ele é a luz que eu estava precisando. Então, hoje, né, tantos anos depois, acho que, sei lá, 17 anos depois, disso, 17 para 18 anos já, está aqui, né, homenageando essa pessoa que foi extremamente querida, além de ser um grande paisagista, muito emocionante. Aí, então, acho que ele foi muito inspirador, acho que eu tenho trabalhado muito nessa questão do paisagismo, de levar isso para frente, por conta dele, né? Então, é isso. Beth, você abre? Continua. A Beth trabalha com ele, tá? Trabalhou muitos anos com ele, né? Lá na CAP, e aí a Beth vai falar sobre isso. Eu acho que eu estou desligada. Oi, boa noite para vocês todos. É um prazer estar aqui. Gostei muito de ser presenteada pela Cecília e pelo Pierre para fazer essa explanação, homenagem, contar a história. Hoje, essa palestra, assim, acho que quem está aqui sempre não está acostumado com uma palestra mais técnica, não sei. Essa daqui vai ser vai ser técnica um pouco, eu vou contar como que era trabalhar com ele, né? Como ele trabalhava, e também um pouco da relação dele com as pessoas e com os amigos e parceiros que ele fez na vida. Eu trabalho na CAP, que é o escritório do Chassel. O Chassel, ele já não está mais com a gente, né, desde 2011. Um pouquinho antes disso, ele também não estava, porque ele teve um AVC, então ele ficou 2 anos fora. E mesmo esses 11 anos, né, desde 2011, 9 anos, desculpa, que a gente está sem o Chassel, ele continua muito presente, né, no nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo que trabalhou com ele, que teve essa oportunidade, continua encontrando com ele em algum momento do trabalho, sempre. Então, ele está muito presente mesmo. E ele está presente porque ele era uma pessoa muito à frente do tempo dele, né? Ele era uma pessoa visionária, como a Cecília falou, então o que a gente faz hoje, ele fazia desde 86, né? Começou a fazer em 86, acho que 85, 86, que foi o projeto da Gleba. Bom, eu tenho uma apresentação e que vai guiar um pouco essa história para vocês. Vou fazer aqui o share. Então, para quem não conhece, esse é o Fernando Chassel. E ele estudou arquitetura e sempre falou que que a formação dele de paisagista foi autodidata, porque na faculdade de arquitetura ele quase não viu paisagismo. Ele teve a felicidade de poder ir trabalhar no escritório como estagiário do Burle Marx,
Na verdade, ele foi lá para fazer desenhos para uma apresentação, que o Burle Marx ia fazer uma exposição em Washington, e aí ele tinha que guachar os desenhos do Burle. O Chassel, ele contava que, como ele não teve essa formação na faculdade, ele procurou sempre ir a todas as exposições, a todos os congressos, a ler, para poder, cada dia, se aprimorar mais nessa profissão de paisagista. E ele, no escritório do Burle, ele disse que escutava todas as histórias, via todos os desenhos, e aí ele, nesse momento, ele percebeu que era realmente aquilo que ele queria. Então, eu acho que as pessoas também que puderam trabalhar com o Chassel, que puderam em algum momento estar junto dele, também fizeram essa descoberta, né? Tipo Cecílias e outras que eu conheço que também mudaram a sua profissão para poder trabalhar com a paisagem. Essas três figuras ilustres que estão aqui nesse slide, né? O Burle, o professor Luiz Emídio e o Aziz Abd Saber, são as três pessoas que foram assim muito importantes na formação dele. Ele sempre falou isso. O Burle e o Luiz Emídio, eles foram amigos, muito amigos do Chassel. O Aziz, ele trabalhou numa época que eles fizeram trabalhos de recuperação de áreas degradadas de usinas, de usinas, né, Paraibuna, da CESP, isso já na década de 70. O Luiz Emídio, ele conheceu na época do Burle Marx, e o Luiz Emídio também virou sócio dele, né? Eles viraram sócios, uma empresa, por 8 a 9 anos, mas depois o Luiz Emídio também virou um grande amigo dele. Então, tem uma história que está nessa foto, que é o Burle e o Chassel meio sem camisa. Essa história, quem teve com ele, ou que já viu algum livro, essa história, é que eles estavam lá no sítio, almoçando, no almoço, e aí o Burle estava com a camisa dele, que era sempre pintada, e o Chassel elogiou, e aí o Burle, você gostou? Ah, então toma para você. E aí, a camisa na hora. E aqui na outra foto é na Rio 92, que aí tem o Burle, o Chassel, e atrás do Chassel, aquele de camisa branca, é o Luiz Emídio. Nessa época foi quando eu conheci o Chassel. Eu conheci o Chassel em 91, e eu não tinha nem ideia de aonde eu estava me metendo, mas, assim, foi muito gratificante tudo isso, foi muito bom e muito importante também. E conheci todas essas pessoas, né? Conheci o Luiz Emídio, o Burle Marx, o Aziz eu não conhecia, eu vi uma palestra do Aziz. Mas o Chassel, ele tinha uma característica de que ele levava essas pessoas com ele para o resto da vida, né? Então, as pessoas que em algum momento trabalharam com ele, eles sempre tiveram ligados, né? Eu conheci em 91 e comecei a trabalhar com ele em 91 e estou até hoje, né? De uma outra forma, mas estou até hoje. E o sócio dele no escritório que eu trabalho, da CAP, o Sidney Linhares, começou a trabalhar com ele como estagiário também, em 76, e a Elaine, que começou a trabalhar com ele em 80, eu acho que é 86. Então, para vocês verem, né, a gente tem uma ligação realmente com o Chassel e com o trabalho todo, né? Uma coisa que a gente realmente aprendeu a fazer esse trabalho. O trabalho, né? A diferença, né? O Chassel, ele
ele usou a ecogênese no trabalho dele, e isso que fez ele ser um paisagista diferenciado. A ecogênese foi um conceito que surgiu na década de 40 pelo Luiz Emídio, com os biólogos e botânicos lá do Museu Nacional, e, ao mesmo tempo, né, o Burle Marx também, junto com o Melo Barreto, desenvolveram projetos que também tinham essas ideias. Né, são esses dois projetos que estão aí ilustrados, que é o Parque do Barreiro do Araxá e o Grupo Biológico das Lagoas da Barra da Tijuca, da Barra. Esses dois projetos, o Parque da Araxá, ele ainda foi implantado um pedaço, mas o Grupo Biológico das Lagoas não foi. Mas, na verdade, o que eram essas ideias? Essas ideias eram que elas passavam para você que a gente vou ler para vocês aqui o que está escrito, né? A ação antrópica e parte integrante de uma paisagem cultural que utiliza para a recuperação dos seus componentes bióticos, associações e indivíduos próprios que compunham os ecossistemas originais. Então, era como se você fizesse um ecossistema de substituição, porque a gente não consegue recuperar totalmente uma área degradada, mas você pode utilizar o que ela nos ensina, o que aquela área, aquele ecossistema original nos ensina, para você poder tentar fazer essa recuperação. Naquela época, isso era uma ideia, ninguém sabia se ia dar certo. E o Chassel, ele teve a oportunidade de fazer essa experiência na Glebaé. Glebaé barra Península. A Península, Glebaé é porque, na época, quando a gente começou a fazer esse projeto, na verdade, eu cheguei, esse projeto já tinha começado. Então, a Glebaé era uma gleba da fazenda da Barra da Tijuca, né? Então, que você tinha todo esse terreno totalmente degradado, e que o empreendedor, que é a Carvalho Hosking, ela podia construir nesse loteamento, mas a FEMA, a antiga FEMA, né, ela fez uma exigência de que eles recuperassem a borda, né, fizessem a recomposição dessa paisagem. E essa gleba ela já era assim porque ela não foi a Carvalho Hosking que destruiu, tá? Ela veio assim de uma como é que se fala? Exploração de areia. Então eles fizeram a exploração de areia nesse terreno e destruíram toda a vegetação. O Chassel, então, ele propôs que fizesse esse trabalho de recuperação de toda a margem, da recuperação da margem toda dessa gleba com o projeto ecogenético, onde você recompunha o perfil da lagoa, né? Então, você fazia o mangue, o pós-mangue, a restinga. E aí, nas áreas onde elas iam ser urbanizadas dessa gleba, porque essa gleba, a faixa da lagoa, você tem a faixa de 30 metros, então, a parte que você poderia urbanizar seria já um paisagismo de arquitetura, de pré-arquitetura, onde você já coloca a parte urbanizada. Esse trabalho ele já começou, já envolveu todos os parceiros que ele poderia ter para poder fazer esse trabalho, que eram os técnicos que ele precisava para poder entender como é que era esse ecossistema. Então, botânico e biólogos, principalmente, para poder recuperar e ver como é que eles poderiam refazer isso. Nesse trabalho, quem ajudou foi o Luiz Emídio, na parte de botânica, o Mário Moscatelli, que recuperou a parte dos manguezais. Tivemos também uma importante, foi
pessoal que fez a execução, que foi o Luiz Salcha, que a gente tinha uma outra questão também, que essa vegetação não era produzida, então a gente precisava produzir, e aí para produzir você tinha que fazer resgate e começar a fazer essa produção dessas espécies. Hoje a gleba está praticamente urbanizada, vocês veem essa foto do Google que eu coloquei aí para vocês terem uma ideia do que se transformou. Mas ela é bem agradável de você andar nesse lugar e é muito gratificante, né? Eu visitei a gleba justamente quando ela estava sendo recuperada em 92, nessas duas fotos que a gente tem aí, quando eles estavam começando a plantar. E isso começou a ser feito de forma onde eles pegavam o mangue, o Moscatelli, ele usou alguns fragmentos que existiam de mangue na própria área e aí ele começou a produzir as mudas. E a parte da restinga foi feita através de sementes mesmo, e de mudas, porque realmente a gente não tinha nada disso. E hoje, né, a gente tem a gleba, que é um encanto, assim, quem nunca foi, ela é um loteamento, tá? Ela não é um condomínio fechado, você pode entrar nesse lugar, eles têm guarita, barreira, mas é público, assim, é só a única questão que eles, às vezes, assim, quando a gente vai com os estudantes, né, quando a gente vai com ônibus, aí, claro que a gente tem que pedir permissão para a associação de moradores, mas quando você vai de carro, você pode entrar, porque tem shopping ali, e você para o seu carro e você tem o prazer de passear nessa área que é encantadora. Eu não cheguei, né, a desenhar muito a gleba, porque ela já estava desenhada quando eu vim para o escritório, mas eu vi tanto esse desenho, eu vi tanto essa produção e tantas fotos, e fui depois, né, da primeira vez que eu voltei lá muitas vezes, que hoje, né, quando a gente vê essa vegetação toda formada e modificada também um pouco, mas mesmo assim eu sei que num caminho eu vou virar e eu sei que eu vou encontrar um grupo de pitangueiras que estavam lá desde o começo. Então isso assim para mim é um exercício, né? Tipo, exercício de memória e de prazer de poder ver esse grupo. O Chassel, ele tinha uma outra característica, ele não era só ele, né? Ele tinha a característica do paisagista, que é você criar cenários também. E ele usava a vegetação nativa, o máximo que podia, claro, nas áreas preservadas, onde a legislação exige, a gente tem que realmente colocar as árvores, as espécies nativas, mas nas áreas onde já você não está dentro da legislação, ele continuava usando as nativas e ele também coloca algumas espécies exóticas, mas são exóticas que para nós parecem que são nativas. Muita gente acha que é nativa, mas não são. Mas elas estão tão adaptadas no nosso ambiente que parecem que elas já estavam aqui quando tudo começou. Então, ele cria cenários mesmo. Você pode passear e você vai se deparar ou com uma vista ou com um vazio, que vai poder ver o mangue e que você vai poder ver a lagoa, né? Tem uma questão que, por causa da legislação, a gente tem muito pouco acesso à lagoa. A gente sempre achou isso muito ruim, né? O Chassel também achava isso ruim. Ele achava que as faixas marginais elas têm que ser preservadas, é óbvio, isso não se discute, mas você tem que dar oportunidade das pessoas chegarem à borda dela. E isso já é uma questão de que a gente vê realmente, né? Você chega... Se as pessoas não podem ver a lagoa, elas não têm a menor ideia do que está sendo feito na lagoa. Então, elas estão sendo destruídas porque
você nem vê, né? Então, é difícil. Mas na Península, em todos os outros parques que ele fez desse tipo, na Barra, porque a gente fez a Península, o Melo Barreto, que é colado na Península, que é ali atrás do Barra Shopping, isso é Rio de Janeiro, tá, gente? Desculpa quem não é do Rio de Janeiro, isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E também tem o Rio Office Park, o calçadão do Rio Office Park, são todos projetos de faixa marginal da lagoa, e todos têm uma característica de recuperação, mas cada um tem uma forma diferente. A Gleba foi a pioneira, mostra que é possível, deu certo porque também o empreendedor topou, mas também se ele não topasse, ele não ia construir os prédios que ele construiu lá, então ele ele teve que topar, mas às vezes eles não acreditam, né? E ele acreditou e ele foi em frente e ele criou esse ambiente maravilhoso. Junto com o Chassel, com o Luiz Emílio, com o Sidney, com a Elaine, com o Moscatelli e com o Luiz Salcha, com todos que apareceram aí depois. Beth, ainda tem 5 minutinhos, tá? Tá. O outro projeto que eu vou falar, eu só vou mostrar um pouquinho, porque o Davidson vai falar dele, tá? Entre a Gleba e esse outro projeto, tiveram vários outros, como eu falei, na Barra da Tijuca, mas eu vou mostrar aqui só para vocês rapidamente o Jardim do Lago, que é em Búzios, que é um projeto que ele também é pioneiro, ele também usa o processo ecogenético, e só que ele se diferencia da Gleba porque a Gleba estava totalmente degradada e o Jardim do Lago não. O Jardim do Lago ele possuía uma mata de restinga e a Secretaria de Meio Ambiente, quando o cliente que era dono dessa gleba toda, que está marcada nesse desenho, falou que ele não podia seguir os moldes que eram usados na urbanização de Búzios, que, se você puder ver nessa região, né, ele queria o quê? Era dividir essa gleba e fazer um monte de casinha. Ele podia construir 500 casas nessa gleba. Mas, graças a Deus, por causa da mata e por causa do meio ambiente, não foi possível. E aí ele contratou o Chassel, né? E aí também foi feito um trabalho que aí depois o Davidson vai contar essa parte para vocês, né? Ele também teve toda essa parte interdisciplinar, que é usando várias técnicos, né? Desculpa, gente. De todas as ciências, né? Botânico, agrônomo, engenheiro florestal, temos pessoal da geologia. Então, eu acho que para você poder fazer esses trabalhos, a gente precisa fazer um estudo da área antes de começar qualquer coisa. Às vezes a gente recebe projeto de arquitetura pronto, a gente olha e fala, esse cara foi procurar esse terreno aonde, né? Quando ele mostra o terreno que ele tem. Mas, vamos lá. Isso aqui também é a área lá do Jardim do Lago. Esse organograma, né, na verdade, mostra como é que o Chassel começou a trabalhar. Então, ele recebia, né, a incumbência vou colocar só um parênteses, tá? Porque por esse processo de criação do Chassel, por ele respeitar, né, a paisagem existente, respeitar as leis também, e ele conseguia que as pessoas que vinham procurá-lo conseguiam fazer os seus projetos. Quando essas pessoas normalmente vinham procurar, já tinham sido barradas pela legislação em vários momentos. Então, as pessoas já achavam que o Chassel ele tinha conhecimentos na secretaria, no meio ambiente, para conseguir
aprovar todos os projetos. E, na verdade, o Chassel ele tinha conhecimento do lugar e de uma forma de tratar aquela área que não foi percebida antes, né? As pessoas sempre achavam que a legislação era um impedimento, quando o Chassel usava a legislação para ser uma aliada para respeitar o ecossistema. Então, ele via, ele definia qual era a área de intervenção, a gente utilizava o que a gente usa para fazer todo esse inventário, né? O levantamento topográfico. Naquela época não existia drones, então a gente contratava o Paulo Romeu, que era o nosso fotógrafo aéreo, que fazia as fotos aéreas. Chamava o biólogo, o botânico, e cada um tinha a primeira reunião, onde ele mostrava as premissas do que ele queria, e a gente partia para o terreno, para olhar o terreno em loco, e discutia-se naquele local. Normalmente, ele sempre procurava ir com a turma toda, na primeira visita ao terreno, e a gente, depois cada um se fazia no mesmo dia o seu inventário, a sua análise, começava a prospectar todas as informações, e depois a gente se reunia de novo para poder colocar isso de uma forma no relatório. Só que era era multidisciplinar, mas interdisciplinar, né? Era todo mundo conversava e todo mundo punha suas ideias e colocava, e formava esse diagnóstico final, né? E desse diagnóstico final saía a conceituação do projeto, e eu não achei, eu queria ter achado para trazer para vocês uma caricatura que foi feita na época quando eu fui trabalhar no Chassel, eu fui trabalhar na usina, eu conheci na usina de Itaipu, né? Que ele estava fazendo a recuperação da área degradada, e tinha um projetista, arquiteto depois, ele primeiro era projetista, depois ele se formou em arquitetura, e ele era ótimo no desenho. Ele fez uma caricatura de todo mundo sentado na mesa, né, com os papeizinhos, né, com seus documentos, e o Chassel em pé, olhando, com uma batuta, sendo o maestro dessa turma toda. E era isso que ele era o maestro dessa turma toda, e que trazia esse conceito final. Aqui eu peguei um monte de fotos mostrando ele indo visitar as áreas, né? É uma homenagem a ele e às pessoas que trabalharam com ele. Pena que eu não tinha todas as fotos, pena que eu também não podia colocar todas as fotos, mas, né, a gente tem aqui ele desbravando todos esses lugares junto com os seus parceiros e amigos. Uma outra coisa que a gente que marca também, né, que o Chassel ele foi professor, tem muitas histórias para contar, não dá tempo. Ele foi professor, ele deu aula na Santa Úrsula, ele foi professor em Montreal, como convidado 2 vezes, mas ele também era professor no escritório. Você aprendia muito sentada junto com ele na prancheta, enquanto ele desenhava, e a forma que ele desenhava, né, quando começava o projeto, antes, assim, que ele pegava o projeto, a gente perguntava para ele: Chassel, o que a gente vai fazer? Aí ele virava e falava: não tenho a menor ideia. As ideias apareciam realmente depois que ele estudava a paisagem. E aí, quando ele sentava na prancheta e começava a fazer os croquis, ele ia desenhando e contando a história do projeto para a gente, né? E era muito natural aquilo, parecia que já estava tudo na cabeça dele. Aliás, estava tudo na cabeça dele mesmo, porque ele passava o dia inteiro pensando nisso. Ele acordava de madrugada e sentava lá na casa dele. Teve uma época que eu trabalhei na casa dele, eu cheguei de manhã e ele estava de roupão, sentado na prancheta, desenhando. E a mulher dele falou para mim assim: está desde as 7, 5 horas da manhã sentado aí, sem nenhuma luz acesa, só com uma luzinha em cima da prancheta desenhando. E aí eu chegava
E parecia que eu já estava ali muito tempo, porque ele virava para mim e falou, não, então eu venho por aqui. Eu olhava assim, puxa, tudo bem, vamos lá, vamos entrar nessa onda. É muito bom mesmo. É extremamente emocionante falar dele. Ainda bem que está acabando, né, Pierre? Essas fotos últimas, que o Chassel tinha um outro lado, o lado da música. E ele começou, quando estava na faculdade de arquitetura, ele também era músico. Então, ele diz que só quando ele entrou no escritório do Burle que ele descobriu que ele queria realmente ser paisagista, porque até então ele não sabia se ele ia ser músico ou se ele ia ser arquiteto. E aí, depois, a música nunca saiu da vida dele totalmente, mas no final da vida a música voltou e ele ele comprou um acordeão, ele sempre tocou acordeão, ele comprou um acordeão novo, e o grupo que está aqui embaixo tocando, isso foi no IFLA, no último congresso que foi aqui no Rio, do 46º Congresso, né? Que depois disso, exatamente logo depois disso, ele teve o AVC, ele se apresentou junto com o grupo dele no jantar do Congresso. Então, essas 3 últimas fotos, né? Não a do teclado, isso aí do teclado foi lá no Jardim do Lago, na casa que eu acho que, porque no Jardim do Lago eles projetaram, tiveram 3 ou 4 arquitetos que projetaram casas modelos. Uma das casas foi projetada com o Chassel junto com o James Lawrence. Então, essas 3 últimas fotos, essas 2 e a outra que tem uma foto da equipe, a última equipe que trabalhou com ele, né, no escritório, são as 3 últimas fotos dele. Gente, obrigada. Eu espero que tenha mostrado para vocês um pouquinho do Chassel. Foi muito pouco mesmo, tem muita coisa para falar, mas, assim, espero que vocês tenham gostado e que a gente vá discutir mais um pouco disso daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado, Beth. Muito obrigado mesmo. Ainda temos muitas histórias para contar, né? Tem bastante. Eu vou tirar aqui para poder o Davidson entrar. Tá? E esse é o Chassel olhando para a gente hoje, sorrindo, e feliz porque a gente vai continuar o trabalho dele, e a gente está continuando o trabalho dele, e vamos melhorar esse planeta, tá? Beijo, gente. Muito obrigado mesmo. Davidson, tá por aí? Então, compartilha a tua tela com o computador e teu áudio com o celular, né? A gente não está te ouvindo, Davidson. Acho que eu só estou vendo você. Tem 2 Davidson. Deixa eu ver se eu consigo te habilitar teu microfone aí. Foi. Você está com o microfone ligado agora. Foi. Estão me ouvindo? Pronto. Estamos te ouvindo. Ai, que bom. Desculpa, gente. Boa noite a todos. Que bom a gente poder prestar essa homenagem aqui ao nosso amigo, né? O Flávio Teles estava aqui da Fundação, mas teve que sair. Eu conheci o Chassel exatamente em 99, né, durante o trabalho da Linha Amarela que ele fez com o Luiz Emídio. E desde então nunca mais ele me abandonou e nem eu a ele, né? Fizemos aqui inúmeros trabalhos, a Beth está aí de prova, né? Foram, sei lá, uma centena de trabalhos que a gente fez no Brasil inteiro. Então, eu sempre tive o maior prazer em trabalhar com ele, maior admiração, porque ele era uma pessoa muito simples, ouvia todo mundo. O peão da obra, ele gostava de escutar o peão da obra, que sempre tinha alguma coisa importante para falar daquele ambiente ali, ele ouvia, eu só achava fantástico nele. E uma experiência importante que eu tive com ele, que foi um trabalho que a Beth já começou a falar lá em Búzios, né? Do Jardim do Lago, que a gente começou,
a prefeitura lá exigiu esse trabalho de alguma forma, que se fosse feito um trabalho, um cunho ambiental mais aprofundado, né? Não seguir aquele modelo que estava sendo seguido em Búzios. E o Chaciel me chamou, me perguntou se a gente tinha condição de transplantar aquela vegetação. Na verdade, era um terreno arenoso, né? Transplantar espécies arbóreas naquelas condições realmente era complicado, mas ele me deu uma missão que eu me senti obrigado a cumprir, e foi um trabalho pioneiro, eu acho, né, que a gente fez, com essa ideia fantástica que ele teve. Fez aquele lago, né? Escavou, fez aquele lago ameboide que vocês viram nas imagens. Eu vou tentar aqui agora colocar um pouco desse trabalho para vocês verem. Deixa eu tentar lembrar aqui como que faz isso. Vocês estão vendo? Vendo sim, só bota em tela cheia aí do lado do Zoom, tem aquele jeito de botar em tela cheia. Isso. Ok? Bom, aí está o Jardim do Lago, é mais ou menos esse tamanho aí, só esse pedacinho aqui que não faz parte do Jardim do Lago, mas toda essa área aqui era mata, floresta seca de restinga, né? Aqui era uma área degradada, que foi degradada há muito tempo, lá pela construção da Marina ali de Búzios, né? Era uma área do Mondiano, né? Uma área conhecida já, e era um brejo aqui, uma área muito degradada, e o Chaciel criou esse lago, e todo esse arruamento, a gente fez um inventário aqui dessa vegetação para aprovar, para licenciar esse empreendimento na Secretaria de Meio Ambiente. O secretário, na época, era o Celso, era um biólogo, ele tinha, né, ajudou muito a gente nesse projeto. E pena que depois, nos outros governos, não seguiu essa linha, né? Mas, enfim, então, todos esses arruamentos que vocês estão vendo aqui, não foi nenhuma planta suprimida. Todos esses vegetais aqui foram resgatados, né? Então, a gente fez esse inventário florestal e, aprovado lá o licenciamento, a gente começou a treinar o pessoal para fazer o resgate, né? Fez um inventário de todas as árvores que iam ser transplantadas, resgatou o solo, né, daquele local e transpôs para a área que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, era uma mata muito bem preservada, né? A gente lá mensurou, vocês estão vendo aí, mais de 600 árvores, 57 espécies. Aí definiu aqui, né, essas espécies de relevante interesse paisagístico, né? 32 espécies, tinham 6 endêmicas, 10 ameaçadas. Aqui vocês estão vendo uma quesnélia, né? Uma espécie de bromélia. Aqui a bromélia antiacantha. Aí está o início do trabalho, lá em 2006, a gente treinando o pessoal lá da própria área, já com um projeto piloto aqui, escolhemos esse trecho aqui, que era uma área aberta, e começamos a fazer os ensaios aqui do transplante de vegetação, escavando inicialmente, aplicando hormônio enraizador, fazendo uma poda, vários tratos silviculturais, né, importantes para o sucesso dessa operação. E aqui está o Manel, que trabalhou com a gente lá, foi um encarregado da obra, pessoa excelente, foi importante para o sucesso desse trabalho. Resgatamos todo o subbosque, vocês estão vendo aqui as mudinhas que a gente fez de todos os subbosques, tinha espécies interessantíssimas. Resgatamos todas as bromélias que estavam lá, tinha muita bromélia nesse subbosque. Catalogamos aqui as árvores todas, né? Na época, colocamos essa etiquetinha aqui para catalogar todas essas árvores. E o trabalho aqui começou, né? Fazendo a escavação, envelopamento, né? Com material biodegradável,
deixamos essas árvores aqui durante um tempo no ambiente, em meia lua ou toda já roletada, por alguns meses ali até o transplantio definitivo, né? Deixamos ela em quarentena, como está aqui, né? Aqui fizemos a transposição do solo, que era um solo, uma camada pequena, né, orgânica, que tinha naqueles trechos ali de Restinga, né, naqueles arruamentos. Essas são as áreas, como é que elas estavam, ampliação do lago, se vocês lembram da imagem, e depois a gente colocou esse solo orgânico, caminhão muito, que muitas vezes são árvores grandes, e está o início do transplante, as árvores já aqui sendo colocadas, né, devidamente alocadas ali, o solo já bem enriquecido aqui com matéria orgânica. E aí estão as fases do transplantio, como é que vocês vão vendo que vai enriquecendo, a gente vai enriquecendo com subbosque também, né? Muitas bromélias, principalmente. E olha como que ficou esse trabalho. Foi um sucesso incrível que teve, chegou a 95% no primeiro ano de transplantio. A gente monitorou isso durante muito tempo. Depois teve um probleminha com o empreendimento, faltou uma licença, aí o IBAMA teve um embargo ali de 6 meses, aí atrapalhou um pouco o sucesso desse transplantio, mas a gente fez uma carta para o IBAMA e eles autorizaram a gente continuar o monitoramento. Então, hoje em dia, é isso que a gente tem lá, essa imagem aqui dessa vegetação resgatada. Foi um trabalho pioneiro, eu acho que eu não me lembro de ter visto um trabalho desse aqui no Brasil anteriormente, né? Tudo isso graças à visão, né, do Chacel em preservação, né, em querer manter, que realmente era uma área muito interessante, várias espécies ameaçadas, muito importante. Está aqui o resgate de subbosque, a gente fez um enviveramento, aqui está acho que essas mudas aqui são todas de corisandra, uma espécie maravilhosa para o paisagismo nativa, né, do subbosque. A gente fez esse viveirinho lá. Eu estou correndo aqui, porque eu não sei quanto tempo que a gente tem, mas, resumindo, foi isso. Aí tem um resumo aqui, mais ou menos, do que a gente fez lá. A gente resgatou mais ou menos isso, 15 mil plantas, né? Espaço de espécies não lenhosas, 7.500, árvores 2.093, tivemos, no final de tudo, 75% de sobrevivência, e as não lenhosas eram 100%, não perdemos nenhuma, né? Depois fizemos esse trabalho aqui no Jardim do Lago, projeto do Chacel. Aqui tem a Norântia, né? Uma espécie nativa também, de ambiente de Restinga. E é uma imagem, uma pequena imagem aqui de 2 trechos aqui do Jardim do Lago. Bom, enfim, agora eu ouço vocês. Muito obrigado, Davidson. Muito obrigado, Beth. Não sei se foi boa a apresentação, espero que vocês tenham curtido aí. Foi sensacional. O primeiro trabalho de transplante, né, de Restinga, né? Foi uma experiência, né? Eu acho que os trabalhos com o Chacel tinham sempre esse caráter experimental, né? O Chacel arriscava, ele tentava algumas coisas, assim. Eu acho que esse trabalho de ecogênese exatamente, como você falou, né? Nos anos 80 era muito corajoso, né? A gente algo completamente fora de cogitação, de pensamento, trabalhar dessa maneira, né? E eu tive o prazer também de participar desses... A gente pode chamar de expedição, né? Porque era muita gente mobilizada, assim. A gente fez alguns trabalhos com o Davidson, com o Ronaldo também, uma figura muito querida, né? Um biólogo mais formado assim, em naturalismo, então uma visão completamente integrada do ambiente. E assim, aqui é o laudo do Ronaldo, né? O Ronaldo ia nos terrenos e fazia laudo, era uma aula. Era fantástico. Realmente, o Ronaldo era uma pessoa ímpar, né?
é uma pessoa assim maravilhosa. Assim, os laudos dele eram aulas. Assim, você pegava assim como um livro, você ficava lá absorvido e ia desde a história das trilhas dos índios que formava a paisagem, passando pelas mudanças, né, geológicas ao longo dos centenas de últimos milhares de anos atrás, né, como que mudou tudo e visão cruzada com como que o solo influencia as plantas, enfim, era como ter sabe, se botar um raio-x e se enxerga a paisagem, assim, realmente, assim, uma capacidade de entender. Eu me lembro que o Chassel falava sempre assim, mas eu falei, Chassel, como que você aprendeu isso tudo? Eu falei, eu andei com biólogo. Eu fiquei lá no mato andando com biólogo, fiquei lá escutando 10 anos. Fiquei lá 10 anos escutando eles e aí aprendi com eles. Assim, ele era muito reverencioso, né, dos profissionais. Assim, ele escutava, dava espaço. Assim, acho que a figura do chefe de orquestra é muito pertinente, Beth, que você colocou, porque às vezes você vê as pessoas que trabalham com criação, elas querem muito essa coisa de aparecer, de estar, né? Eu, Chassel, não tinha nada disso. O Chassel, ele sumia, né? Ele é muito interessante, né? E eu concordo também com o teu ponto de vista sobre a energia do Chassel, né? Eu conheci o Chassel nos 2, 3 últimos anos, né, de vida. E eu me lembro dele no terreno lá, assim, a gente já foi em Ilha Grande, ele parecia uma cabrita, subindo e descendo do morro, com uma energia, ele, assim, o único que não cansava era o Chassel. E estava todo mundo atrás de... E ainda me lembro que, assim, às 8h30 da manhã, parando na beira da estrada, parando no... Não me lembro qual esse restaurante que fica lá em Itaguaí, lá, esse restaurante de beira de estrada que vende pão com linguiça, né? E tá lá o Chassel, o Ronaldo, mais gente de geologia para ver o solo, mais gente de biologia, o Davidson estava também, o Ronaldo estava. E Chassel, 8h30 da manhã, e aí, Pierre, cachaçinha, Pierre. Aí eu, como assim, cachaçinha? São 8h30 da manhã, Chassel. O Ronaldo, lógico, pô. É os dois, assim, tipo, muito mais primavera para frente do que eu. Falei, bom, tá, então vamos embora, vamos tomar cachaçinha. Às 8h30 da manhã, tomando cachaçinha, mas uma concentração, assim, uma coisa inacreditável. Então, eu acho que além da capacidade profissional extraordinária, é a capacidade humana de se conectar com os outros, de estar lá criando aquela energia. Assim, essas viagens são inesquecíveis, são momentos onde a gente trabalha, ao mesmo tempo a gente está ali com amigos, né, compartilhando do mesmo interesse e propósito. E aí o projeto já nasce de várias mãos, né, de vários olhares. Né? Começa de vários olhares, olhando aquele território, todo mundo olhando, e aí você está escutando o cara de geologia que está fazendo um transect de geologia num canto, aí do outro lado está alguém falando de planta, e você está no meio e conseguindo cruzar essas coisas com o Chassel ali, que tocando isso tudo com uma leveza, com uma fluidez, assim, e uma energia incrível. Então, assim, colocando também um pouco dos meus relatos de convívio com o Chassel e essa arte de trabalhar, essa leveza em trabalhar, ele não parava de trabalhar. Eu me lembro dele me ligando sábado, passa em casa sábado. Assim. E aí ele já tinha escrito, eu tinha visto ele, sei lá, na sexta, às 6 da tarde, sábado, 10 da manhã, tinha 10 páginas de texto escrito, assim, tipo, uma coisa tipo comum. Assim, eu não conseguia acompanhar o Chassel. Eu não tinha a energia, ele tinha uma energia, uma coisa incrível, assim. Foi muito fascinante esse pequeno tempo de compartilhamento com ele. Cecília, não sei se você quer complementar também alguma coisa. Eu fico super feliz, né, que para além dele ser esse profissional, né, com essa visão interdisciplinar, né, essa capacidade de coordenação e de criação e ter essa percepção realmente de trabalhar com a paisagem, que foi o que ele assim, botou na cabeça da gente. Eu vi que tem colegas meus aqui, né, assistindo, né, de mais gente que fez faculdade com ele também. Então, ele tinha essa visão, né, de passar, trabalhar com a paisagem, né, e não trabalhar a paisagem, né, não essa delicadeza, esse sentimento de como fazer intervenções onde você respeita, né, conhece a paisagem, trabalha com ela, a favor dela. Eu acho que assim foi um legado incrível, né, que eu acho que a gente está dando sequência aí com o que a gente tem feito, né? Desde que encontrei o Pierre, há uns 10, 12 anos atrás, por aí, a gente vem dando
cursos, enfim, a gente vem procurando formar mais gente com essa visão sistêmica, né, com essa visão interdisciplinar, com essa capacidade de trabalhar a paisagem de uma outra forma, né, para regenerar as funções que foram perdidas até com as intervenções danosas que foram feitas anteriormente, né, ou quando não foram feitas, pelo menos que precisam intervenções são feitas, né? Então essa conciliação da natureza com essa noção de ecologia urbana, né? Eu acho que é isso que ele tinha intrínseco, né? Que é todas essas relações, né? E as relações humanas também para poder gerar esses projetos. Eu vi umas perguntas aqui que eu queria até começar a colocar. Assim, o primeiro foi, acho que foi a Fernanda Nadal, que falou assim: quem faz esse projeto hoje, né? Eu acho que naquela época, existia uma legislação que funcionava e que também pressionava, né, Beth? Eu acho que tem isso também, né? Que tinha que obedecer uma legislação ambiental muito mais rigorosa e que o Chassel conseguia navegar muito bem, porque ele conhecia, né, para poder aprovar os projetos. Eu acho que você tocou nisso, eu não sei se ficou muito claro para todo mundo. E hoje a gente perdeu, a gente está andando para trás aqui no Brasil, em vez da gente evoluir em melhor política pública para... a gente está assim, chegando já rapidamente na Segunda Guerra Mundial, né? Então, eu acho que isso daí também é um fator importante, né? Que naquele momento eu me lembro que eu estudei, fui fazer direito ambiental, né? Direito ambiental, direito urbanístico e tal, porque ele colocou essa semente na cabeça. A Luciana, que eu vi que está aqui também, né? Que era minha super amiga da faculdade. Então, a gente foi fazer curso lá na Escola Nacional de Botânica, lá no Solar da Imperatriz, para poder navegar. Eu nunca tinha visto nada disso, né? Então, ele começou a dar isso, apareceu esse curso, eu fui lá rapidamente. Então, essa formação também foi assim, meio que para pegar, ele foi dando as dicas e a gente foi correndo atrás. E hoje a gente não tem isso, né? Então, a gente acabou de ver, acho que hoje o prefeito do Rio de Janeiro liberou geral, né? Então, a gente está numa contramão muito grande, né? Então, eu acho que isso daí é uma barreira imensa que a gente tem, né? De mudar essa cultura, de cobrar uma outra legislação, de ser ativos também nessa participação, né? De cobrar um trabalho muito mais consciente, né? Para mitigar esses impactos que a gente está criando, que já foram criados e que continuam criando, enfim. Aí eu queria passar uma pergunta, né? Que bom, quem faz isso hoje? Eu não sei, Beth, você que está inativa, né? Você, o Davidson, o Pierre, acho que são melhores de dizer quem é que faz isso hoje, né? Acho que é uma pergunta bem apropriada aí para a gente abordar. A gente, por experiência, a gente está fazendo o projeto na Bahia. E a Bahia ela tem uma legislação que, né, não é, a legislação é a mesma, né, só tem as legislações estaduais e municipais, que às vezes são diferentes, mas ele tem um grupo pessoal que está trabalhando muito nessa parte. Então, os projetos que a gente tem feito na Bahia, eles estão seguindo todo esse mesmo tipo de processo ecogenético de substituição, quando possível, recuperação, mas a Bahia ela é mais preservada do que o que a gente encontrou aqui na Barra da Tijuca. Então, eu acho que tem que ter muito mais cuidado justamente com essa legislação para não destruir, né? Porque é muito louco, né? O ser humano, ele quer ir para aquele lugar porque ele acha bonito, e aí ele destrói tudo para poder depois reconstruir. É um pensamento assim que realmente é incompreensível. Mas a gente fez, então acho que tem ainda pessoas, tem que ter empreendedor para fazer isso, porque não é uma coisa muito fácil. É muito assim,
No fundo, né, o empreendedor ele acha que ele vai gastar rios de dinheiros, mas ele não vai gastar rios de dinheiros porque ele está colocando uma vegetação e ele está utilizando de um ecossistema que já existe. Então, ele não vai ter problema com manutenção, ele vai ter o ambiente que levou ele para lá. Então, eu acho que depende muito do empreendedor. Acho que é por aí. Não sei se o Davidson está fazendo alguma coisa no Rio. É que o Rio de Janeiro está muito parado, né? Davidson, a gente não está te ouvindo. Olá, estão me ouvindo? Pronto, foi. É porque estou no vídeo, computador e o áudio aqui no celular. Sim. Acho que quem está fazendo esse projeto hoje em dia é o Pierre, né? A própria CAP, né? Com esse cunho ambiental assim, de ecogênese, né? O que eu tenho visto... O Eduardo Barra. Eduardo Barra, né? O que eu tenho visto aqui no Rio de Janeiro, nesses condomínios grandes, assim, são projetos americanizados, né? Com essas plantas, as mesmas plantas, esse mesmo formato de sempre. Não traz muita emoção quando você entra nesses condomínios, nessas áreas verdes, nesses shoppings. Funciona com a natureza que a gente via nos projetos do Chacel, né? Acho que é isso. Mas vamos pensar positivo, né? Eu acho que tem que formar, né? Talvez esses alunos aí que o Chacel formou tenham assim, essa visão mais empresarial e tentem fazer o mais ambiental possível, né? Porque não é o que eu tenho visto, realmente. Eu não tenho me emocionado nesses... Eu participo de algumas concorrências, né, para execução. Não é a minha área central de atuação, né? Eu sou engenheiro florestal, né? Mas eu não tenho assim, me emocionado muito. Só queria deixar aqui o registro que o empreendedor lá de Búzios foi o Eduardo do Vivier, né? E ele foi fundamental, né, em apoiar tudo que o Chacel propôs, né? Então, acho que vale esse registro, que foi uma pessoa fantástica, foi o que a Beth falou. Sem o empreendedor apoiar os projetos, a gente não consegue fazer, né? Porque muitos acham que não vendem, né? Ou talvez que não vai dar certo, né? E o Eduardo Vivier foi incrível, né? Apoiou em tudo e foi determinante para o sucesso também, né? O apoio dele, né? Bom, eu acho que tem uma coisa interessante ali, que eu estou vendo perguntas sobre, por exemplo, o projeto Largado. Como se chama aquele projeto que fica atrás do Cita América? Tá. Qual o nome desse projeto que eu esqueci agora o nome? Fazenda da Restinga. Fazenda da Restinga. Então, a gente foi com a Silma, que é uma pessoa da prefeitura, ela reabriu, depois de não sei quantos anos de parque fechado, e a gente visitou. Ela só roçou um caminho. Foi isso que ela fez, mais nada. E tirou lixo. E eu fiquei impressionado, porque o parque estava ali. Não era um terreno abandonado, era um parque. Estava com muita flor, estava ali assim, dava para ver a estrutura do parque ali, e com aquele toque de abandono só ajudou. E aí, para mim, foi muito flagrante de ver assim, como é que o paisagismo ecológico é um paisagismo de baixa manutenção. Pierre, deixa eu fazer um adendo a esse projeto que você falou agora. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque essa semana um técnico da Secretaria de Meio Ambiente, o Salvador, né, Salvador Benevides, essa área parece que não é uma área pública, ela pertence ainda ao Tita América. Não é isso, Beth? Uhum. Então ele está querendo revitalizar
ele está tentando revitalizar. Teve um avanço, né, invasivo ali da leucena, né? Ela tomou conta ali desse parque, e ele está querendo recuperar, retirar a leucena, né? Parece que o parque está bem instalado, ainda existem as plantas lá que foram projetadas, só que a leucena está tomando conta. Então, talvez seja interessante até disponibilizar esse projeto para a prefeitura, não sei se é interessante isso, para eles tentarem revitalizar. Eles têm interesse, estão querendo negociar lá com o Titã América, mas, lógico, vai ter alguma resistência, parece que tem algum projeto, que eu acho até interessante, colocar ali uns cafés, alguma coisa, para poder o público frequentar, né? Poder dar vida naquele local, né? Porque o local está fechado, tem um cadeado ali, ninguém conhece, ninguém entra, e está sem vida. Precisa revitalizar aquilo, né? Precisa botar gente lá passeando, usando. Então, talvez alguém possa oferecer lá esse projeto lá, o Titã América, né? A prefeitura, eu acho que não vai se opor a isso, contanto que o problema é que o Titã América é que vai ter que investir nessa revitalização, né? Aí já é que que é uma reside. área... Aí é que reside o problema. Quando a gente quando a gente visitou lá, eu e o PR levamos alunos lá, né? Nessa visita com a Silma, ela estava limpando lá, não só roçou, mas ela estava tentando manejar a leucena. E é incrível, porque as leucenas estavam todas no cotoco, né? E já estava com uma brotação e já estava soltando semente, né? Então, é uma coisa assim que, para erradicar, é um problema muito grave. Eu sei que eles estão fazendo em outras áreas também, né? Ao longo da lagoa ali, tem um trabalho que estava sendo feito, eu não sei como é que está isso hoje, né? Mas a última vez que eu estive lá, acho que foi ano passado, né, Pierre, que a gente levou a turma lá, que a gente viu, assim, já estavam também, em outras áreas também já estavam tentando fazer. E eu acho que isso daí era uma das coisas que eu tentei resgatar. Lembra, Beth, que eu te pedi uma vez aquele plano que eu vi, que o Chacel me mostrou, que ele tinha um plano para fazer todas as margens das lagoas da Barra, né, com esses corredores verdes, né? Foi a primeira, quer dizer, foi logo, eu já criei, quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Quando eu comecei a tomar contato com isso, eu já Chacel abrindo lá e mostrando, aqui a gente vai ter os corredores ao longo, e eu não entendia muito o que estava falando naquele momento, né? E aí eu sei que eu tenho uma cópia que ele me deu, né? E que eu não sei onde foi parar. Eu até queria, numa vez que eu dei uma palestra, aí eu queria botar isso, aquela imagem, acho que eu até cheguei a te perguntar, né, se você tinha. Eu devo ter, porque com esse negócio da gente mudar muito o escritório, e a gente vai fazendo backups de computadores para não perder, e aí esses backups ficam perdidos. Para fazer essa palestra, eu ficava procurando fotos com imagens e coisas, mas eu vou ver se eu acho, aí eu te mando, não tem problema. E se você estava falando dessa questão, né, das leucenas, a gente fez um projeto, nosso tempo passa rápido, acho que já tem uns 4 anos ou 3 anos, e ali do lado do Rio Office Park também, né, que é na Barra da Tijuca, na Lagoa da Tijuca, e é um condomínio que eles construíram ali, que agora a Essence, o nome do condomínio é Essence, e também tem uma faixa marginal de proteção pequena que tinha que ser recomposta. E quando a gente foi mostrar, né, o trabalho, a gente foi junto com o Moscatelli mostrar para a secretaria, e a gente levou a foto aérea ou a foto do Google. E aí o secretário olhou e falou assim, mas está tudo verde. Tudo bem, gente, nem sempre o verde é o verde que deve estar, né? Pois esse verde não serve, a gente quer substituir esse verde por outro verde, que a gente gosta mais. Entendeu? Então, é uma questão de compreender como é que... Aí a gente conseguiu fazer esse trabalho também, o Moscatelli recuperou a margem da lagoa, a gente fez plantio de pós-mangue, era uma faixa bem menor do que a da gleba, mas foi feito, acho que tem uns 3 anos, acho que é 4 anos, Quer dizer, né? Então, tudo é possível. Agora, né? levantar aqui uma questão que eu acho que é fundamental, né?
sem o engajamento das pessoas, dos moradores, o entendimento deles, trazer as pessoas, que isso aí hoje é assim é o topo, né? A questão da cocriação, coprodução, você trazer as pessoas para fazer junto, e nesse processo você acaba educando, conscientizando, né? E se isso não acontece, quando vem de cima para baixo, alguém resolve fazer, a população não entende, a população não consegue, né? Os moradores não conseguem diferenciar a leucena se não te botar um monte de lente, né? Ele vê o verde com um tronco, acha que tá bom, né? Tá verde, tá ok. Né? Não consegue diferenciar aquela leucenal que tomou conta lá no manguezal todo da Baixada de Jacarepaguá e em inúmeros outros lugares. O pessoal aqui acabou de falar que em Brasília também está acontecendo isso, né? Então, a gente tem aí uma questão que é para além do projeto, para além da manutenção, né? É trazer as pessoas junto, né? Eu acho que isso daí é uma questão fundamental que foi levantada, que eu acho que é muito importante mesmo da gente ter isso em mente hoje, né? Já se falava em participação, está lá no Estatuto da Cidade, lá de trás, mas hoje se fala em cocriação, em coprodução como fundamental para qualquer projeto, né? Mesmo que venha de cima para baixo, tem que trazer as pessoas, tem que fazer essa aproximação, essa educação e engajamento, porque você sempre vai encontrar quem vai gostar, né? Nem todo mundo vai se apaixonar, mas eu acho que as pessoas se apropriando desses projetos, né, entendendo a importância deles, eu acho que é um passo gigantesco para fazer com que haja uma sustentabilidade do projeto, né, assim, né, um engajamento mesmo, porque senão o custo é inviável, né, se manter só na península, que tem não sei quantas unidades pagando uma taxa, né, um imposto lá, uma taxa, um condomínio, para manter a associação, que vai manter aquele parque, né? Fora isso, difícil. O Città América pagar para manter aquele pedaço daquele parque, ele vai ter que ter algum benefício muito grande, porque a gente está nos fundos, escondido, ninguém vê, né? Ninguém sabe. Então tem que ter, né, uma contrapartida grande aí. Como é que você traz a cidade para dentro desses espaços, né? Esses ecossistemas, né, que ficam entre os ecossistemas úmidos e os secos, essas áreas de transição são muito importantes em termos de fauna e de flora. Para os anfíbios, são áreas preciosíssimas, né? Então, elas têm um papel ecológico muito relevante, né? E realmente, acho que tem que trazer elas para frente, né? A cidade tem que se virar para isso. Isso é muito importante. Eu vi também questões relativas a insumos, né? As plantas, né? A gente sabe que a gente esbarra num problema de fornecimento de plantas. O setor de produção de mudas ainda está muito convencional, está muito nos anos 80, eu poderia dizer. E ainda tem pouca iniciativa de produzir as mudas da Restinga, da Mata Atlântica. Para árvores tem bastante por conta dos reflorestamentos, né? Mas os extratos herbáceos e arbustivos está muito difícil, né, de encontrar as espécies que a gente gostaria de usar, né? Como que o Chassel lidava com isso? Eu acho que essa pergunta pode ser tanto para a Beth como para o Davidson, né? Como que fazia para lidar com essa escassez de recursos? Então, vou falar um pouquinho rapidamente, mas aí Davidson depois complementa. O que eu falei na gleba, a gente teve que fazer viveiros, né? Fazer a muda, e a gente não podia nem retirar a muda da gleba, porque na gleba não tinha nada. Então, a única coisa que ela tinha eram alguns vestígios de mangue, né? Uns fragmentos. Então, o mangue ele conseguiu fazer ali, mas o restante a gente não conseguiu. Então, naquele momento foi muito importante. Eu não sei se naquele momento, eu não sei se foi ali que apareceu o Zamit, o Davidson pode falar, ou então o Zamit apareceu um pouco mais para frente, mas depois o Zamit, ele era da prefeitura, né? Eu não sei se ele continua lá na secretaria, eu sei que ele é músico agora, né? Todos os biólogos botânicos se transformam em músicos. E ele tinha um projeto muito, muito legal, que era ali no Bosque da Barra, que ele tinha o viveiro, e que ele produzia as mudas, porque ele fazia isso por causa do Parque Chico Mendes.
Então, ele podia pegar as sementes e aí ele começava a produzir. E essa produção ela foi importante bastante para alguns projetos nossos da Barra, né? Mas a maioria das vezes a gente tenta sempre, né, principalmente naquela época, a gente pedia que o empreendedor ele fizesse um viveiro, porque até ele construir o projeto dele ser implantado, ele tinha um tempo para que essa vegetação crescesse e pudesse ser já as pessoas chegarem ali e já ver alguma coisa, né? Um pouco maior do que você plantar um monte de mudinhos de 50 centímetros, que aí é muito mais complicado para as pessoas entenderem o que elas vão ter ali, né? Porque a gente que tem essa visão paisagística, a gente tem a compreensão do que isso vai se transformar, mas o leigo, ele não tem, né? Não é sempre que ele vai conseguir. Então, às vezes, você chegar e falar, né? A gente vê a Floresta da Tijuca aqui, que foi plantada, a gente vê a Gleba, que foi plantada, a gente vê o Parque Dois Irmãos, ali no final do Leblon, que foi plantado, que é fantástico, né? Essa é outra história que fez relembrar agora por causa do falecimento do Sirkis, né? Então, é uma história bem legal também que a gente conta no outro evento. Mas a história dos viveiros era essa, a gente sempre queria fazer um viveiro. Até ali no Parque das Tabebuias, onde tem o Blue, condomínio Blue, lá no final da Barra, ali naquela rua que chega no Rio Centro, a gente fez o viveiro lá naquela área, né? E também aquele jardim, aquela área é muito legal, só que ela é fechada ao público. Eu acho que não sei se o pessoal do condomínio pode entrar, não sei como é que é. Eu fui lá agora há pouco tempo por causa do livro que ele foi feito, né, o livro Tributo, então eu revisitei várias áreas e foi muito legal revisitar essas áreas, é aquilo que eu falei. Aí eu revisitei áreas que eu desenhei, então eu andava no caminho que eu tinha desenhado, né, que eu tinha desenhado não, o Chassel desenhou, eu redesenhei, e aí eu sabia cada curvinha que ia acontecer, é muito louco isso, muito bom. Muito bom. E eu tenho uma pergunta pessoal agora, muito séria. Onde foram parar os canivetes do Chassel? O Chassel tinha uma coleção de Facas e canivetes. Bom, gente. É uma coisa incrível. O Chassel voltava, ele viajava, né? Viajava e voltava e Pia, olha essa aqui, olha essa aqui. Aí abria uma canivete desse tamanho ali, artesanal, feito à mão por mestre de cutelaria de não sei da onde. Ele impressionou. Ele tinha essa fascínio pelos canivetes, ele até começou a aprender a mexer na internet, porque ele podia visitar todas as cutelarias de canivete, mas ele tinha sempre um canivete preso no cinto, e tinha uma lâmina que não era proibida pela legislação, né, porque senão era uma arma branca, e aí ele podia ser preso, então... E ele tinha uma outra história que era muito legal, que ele contou, né, contava que quando ele era criança, o canivete vai vir depois, tá? Ele era criança e ele morava no Cosme Velho, e ele morava numa casa que tinha um quintal de terra, e ele desenhava na terra com os gravetos. E aí ele ia desenhando e contando história na cabeça dele, desenhando e desenhando. E eu lendo isso agora, né? Não, eu já escutei essas histórias, mas a gente, às vezes, quando volta as histórias, a gente faz umas conexões. E o Chassel, ele tinha essa questão de também desenhando. Então, não adiantava a gente pegar um papel manteiga enorme e dar para ele. Ele gostava de pedacinhos de papel manteiga. E aí, quando ele fazia, por favor, eu preciso de uma manteiguinha. E aí a gente ia pegar o manteiga para cortar, e ele sacava o canivete para cortar o papel manteiga. E aí depois ele ia grudando os pedacinhos. E aí agora, quando eu estava relendo as histórias, eu falei, nossa, então continuava desenhando com o graveto na terra, só que agora era em pedacinhos de manteiga e a gente ia atrás dele colando tudo com durex para poder ter. Então tem aqueles mosaicos de croquis gigantes que você vai emendando aqueles papeizinhos. Isso é ótimo, é bem típico do Chassel mesmo. E os canivetes estão muito bem guardados, preservados. E, sei lá,
um dia vai ser colocado no museu, exposto, mas até eu fui quando viajei para a França, trouxe canivete para ele que ele tinha encomendado, e eu fui lá na cutelaria pegar o canivete dele. Responsabilidade, né? Que meu Deus. Só queria lembrar uma coisa a mais aqui, que me chamava muita atenção, né? Porque a gente fazia visita de campo durante a aula, e a gente mesmo viu aí nas fotos, né? Chassel estava sempre de camisa social e sapato de couro, né? Então a gente ficava meio aflito dele escorregar, a gente em trilha, subia mureta, né? Então ele tinha uma coisa assim formal, né? E uma coisa moleque ao mesmo tempo, né? Na mesma pessoa, né? Ele ia todo formal com aquela roupa, né? De quem foi criado para usar aquele tipo de roupa, sapato, né? Não sabia usar, acho que tênis, né? Não é da geração tênis, mas ao mesmo tempo era um cara que era um moleque, ele andava em cima das muretas, a gente andava atrás dele para ver ele não cair. Então, na mesma pessoa tinha uma coisa que ele trazia, né? Provavelmente da formação dele, e ele nunca perdeu o garoto lá do graveto, talvez, né? Eu acho que tem a sensação outra... que eu tinha que era isso, né? Que tinha uma coisa moleque nele, né? Você lembrou da cachaça, e me lembrar. Eu sou vegetariana, né? A gente ia tomar café no intervalo e eu comia uma coisa assim light. E ele pegava logo o que tinha mais heavy, né? Pão com linguiça, qualquer coisa que tivesse assim, era o que ele gostava, né? Eu falava, mas já sei essa hora da manhã. Ele falou assim, não, isso daqui não tem hora, não. Isso daqui tranquilo, né? Eu gosto dessas coisas mesmo, né? Então tinha essas coisas muito humanas, né? De se colocar, né? De compartilhar com todo mundo, né? Eu acho que assim, acho que foi sempre uma inspiração, né? Para todos nós de alguma maneira que eu, né? Eu tive menos, entrei mais tardiamente, mas eu acho que assim realmente ele plantou sementes, né? Eu acho que muitas, além dos jardins que ele fez, ele deixou assim, muitas sementes com muita gente, né? Acho que todo mundo que teve contato com ele saiu de alguma maneira transformado. Legal. A gente está aí super avançado na hora, a gente quer agradecer muitíssimo a participação, né, da Beth e do Davidson. Já vou passar a palavra para vocês se despedirem. Falar que a semana que nem a gente tinha falado na semana passada, a gente vai prosseguir, né? Mais agosto, a gente já está com o programa fechado. Semana que vem a gente tem o prazer de ter o Antônio aqui. Antônio é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida, né? Ele tem um trabalho sobre o Rio de Janeiro, ele veio aqui pela Unesco para fazer um trabalho, ele vai contar isso tudo semana que vem. E quando eu vi o resultado do trabalho dele, é alguma coisa de impressionante, nunca vi nada parecido em lugar nenhum. Então, eu quero muito, né, poder compartilhar isso com vocês. O Antônio está aqui na nossa audiência e está aqui participando em todos os nossos webinários. É uma pessoa incrível, super curiosa, super competente, de uma visão incrível mesmo, né, que acho que vai contribuir para a gente discutir um pouco mais de Rio de Janeiro, né? Num outro patamar. Vamos dar um grande desafio para o Antônio, né? Ele vai ter que falar em 30 minutos. Antônio, segura essa, né? Acho que isso aí vai deixar. Pois eu acho que vai ser Não, na verdade, ele não vai falar sobre o Rio, ele vai falar sobre projetos espanhóis, né? Foi o que a gente pediu para ele trazer, porque o do Rio de Janeiro ele já fez alguns eventos onde ele falou, e ele vai trazer alguns trabalhos que ele nas cidades da Espanha, que ele vai contar semana que vem. Então, falando assim, que pena que só soube ontem dessas palestras. As palestras todas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, lá do Paisagismo Ecológico da PUC-Rio, todas elas. A gente vai colocando na medida que a gente vai recebendo da PUC, então a gente tem esse canal desde a primeira lá em maio, né? Passa rápido, né? E já deve ser, não sei, acho que a gente deve estar concluindo umas 13 hoje, se eu não me engano, porque acho que foram 4, 5, acho que foi isso. Então, agora eu vou passar, aí depois o Pierre encerra, e lembrando que a gente abriu as matrículas, né, as inscrições para a 4ª turma da pós-graduação, que vai ser feita online,
né? 2 semestres vão ser à distância, né? A gente está trazendo, desenvolvendo aí técnicas bem avançadas para aulas muito dinâmicas, né? Vai ser vaga limitada, então, para a gente poder ter um atendimento bem legal, e começa em dia 8 de setembro, né? E vai ter uma semana, se a gente conseguir sair dessa pandemia, uma semana no segundo semestre de 2021, presencial, onde a gente vai fazer, realmente sentar para trabalhar junto, né? Fazer visita de campo e poder trabalhar junto, ateliê e tudo. Aí, Beth, suas palavras de encerramento e depois o Davidson. Então, foi muito bom para mim, né? Já falei. Eu falei aqui no começo para o Pierre, para a Cecília, para o Davidson, que antes de começar, que o Chassel, ele falava para as pessoas que precisavam de alguma informação, né? Não, liga lá para o escritório, fala com a Beth que ela sabe onde é que está, né? E aí ele falava que a Beth era a memória do escritório, né? E eu ficava com aquele peso, ai meu Deus, a memória do escritório, meu Deus. Então, foi bom eu poder dividir um pouco dessas memórias do escritório para vocês. Assim, foi muito bom mesmo, muito. Vocês não têm ideia que presente para mim. Eu agradeço, eu consegui ler algumas coisas aqui do chat. Que bom que eu emocionei vocês, que bom que eu consegui passar isso. E realmente ele é uma pessoa encantadora. E a gente tem mais obrigação, nem obrigação, é prazer de poder dar continuidade a esse trabalho todo, não é obrigação, é um prazer. Eu acho que é um legado mesmo que ele deixou para a gente e que a gente tenha que continuar e melhorar e não desistir, nunca, porque ele não desistia não, tá, gente? Ele era essa criança lá do Cosme Velho, que estava com a cabeça sempre pensando, ele não desistia, né? Até quando ele ficou doente, quando ele me via, ele começava a falar de trabalho comigo, quando ele conseguia, né? Ele começava a falar e a secretária virava, a Cláudia, né, que era a nossa secretária de escritório, ela olhava para mim, o que ele está falando com você? Eu falei, não importa, Cláudia, ele está falando de trabalho, vamos falar de trabalho, ele gosta de trabalho, né? A cabeça dele funciona com trabalho o tempo inteiro, então vamos falar de trabalho. E aí a gente dividia o trabalho com ele, mesmo ele não podendo estar tão presente naquele momento, mas foi muito, muito, muito importante, foi muito legal. Chassel realmente é uma pessoa muito especial. E ele agora, ele tem um bisneto, o Tom, o Antônio, que é uma gracinha, e tem um olhar vivo que eu acho que ele tem esse olhar. Se a Milena, não sei se a Milena está aqui, né, que é a neta do Chassel, ele tem aquele olhar do Chassel, de estar olhando tudo, procurando tudo, vendo tudo. Então, tá aí. Não sei se vai ser músico, ou se vai ser paisagista, ou não vai ser nada, vai ser que nem a mãe, que é biomédica, mas ele tem esse olhar, é muito legal. É um prazer ficar vendo o Tom, dando continuidade aí ao Chassel, a família Chassel. Uma gracinha. Gente, obrigada, tá? Boa noite para vocês. Davidson, está com a palavra aí. Vocês estão me ouvindo agora? Liga o áudio, Davidson. Oi? Sim, Estão sim. me ouvindo? Estamos te ouvindo. Que bom. Pô, que legal, né? Foi um bate-papo legal pra caramba. Obrigado aí por esse convite. Eu vi que tem muita gente aqui, né, comentando, tem perguntas ali da minha área de atuação, não dá tempo da gente ouvir e responder. Eu vi que a Emília Wolff, lá do Cerrado, está perguntando algumas coisas sobre técnicas para transplante de cerrado, né? Tem que discutir isso de uma outra forma, não sei, tenta me achar por e-mail, talvez a gente consiga discutir mais, né? Mas foi muito bom, né? Falar aqui do Chassel, tem muita história para contar, faltou aqui gente importante aqui da vida dele, né? O Paulo Schiavo, que também viveu muito com ele, o próprio Sidney, o sócio, que tem milhões de histórias, aí, milhares, centenas, sei lá, de histórias para contar, né? O Sidney fez falta aqui porque ele conta as histórias como ninguém, né?
Isso é interessante ouvir essas histórias aí do Chassel. Eu tenho também muitas passagens aqui com o Chassel, sempre foi aprendi muito com ele, muito mesmo. Tem aqui os livros dele, queria mostrar para todo mundo, né? Esse aqui é o livro do Chassel, não sei se vocês podem ver. Para quem não... Esse é o livrinho do Chassel aqui, Paisagismo e Ecogênese. Acho que vale a pena, né? Um acervo. Bom, um abraço para todo mundo, foi ótimo. Um beijo em todos. E contem comigo. Para uma próxima, eu estou aqui à disposição. Tá? E eu não sei como que eu vou fazer para responder algumas questões aqui, né? Vou tentar aqui ver se esse chat vai ficar ligado. Eu vou escrever alguma coisa aqui que eu puder. Tá bom? Um beijo em todos, então. Obrigado, Davidson. Obrigado, Beth. Davidson, se quiser, de repente, deixar teu e-mail, teu contato, aí, se as pessoas querem mais informações, né, talvez seja mais fácil para você, porque realmente, quando a gente vai fechar a sala, vai fechar o chat e vai ter que perder as mensagens. Então, tá. Talvez é melhor. Eu escrevo meu e-mail aqui no site. Escreve aí no chat, que acho que vai ser melhor para as pessoas. E... Bom, muito obrigado a todos, assim, um webinar muito especial esse aqui, né? Falando de uma pessoa tão querida, tão amorosa, né? Querida e é muito amorosa, né? Amorosa com a paisagem, amorosa com as pessoas que aproveitam e desfrutam da paisagem, trazendo uma inteligência na paisagem, né? Essa arte de se posar ali, de regenerar a natureza nativa, né? Enfim, um trabalho muito excepcional que mudou a vida de muitas pessoas. Então, muito obrigado a cada um, cada pessoa que está participando aqui. Tem os habitués, tem os recém-chegados. Obrigado por fazer parte dessa rede. Quem tiver sugestão de querem apresentar projetos também, tem nos seus canais no Instagram e no Facebook, onde vocês podem mandar mensagens, sugestões e ideias para a gente falar. Essa rede, gente, não sejam tímidos, entrem em contato mesmo, e quanto mais conectados, mais podemos assim permear o Brasil todo. A gente não pode ficar só no Sudeste, sabe? Não pode ser só Rio, São Paulo, onde tem essa preocupação com paisagismo ecológico, com a ecogênese do Chassel, essas questões, né? Então, não hesitem a entrar em contato com a gente para a gente aumentar essa rede. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar 8h02, mais um webinar muito especial. Boa noite, bom descanso. Nos vemos semana que vem, nosso próximo webinar.